Sabe, tem uma coisa que sempre me incomodou quando eu revejo os filmes de Harry Potter. A gente fala tanto sobre as regras da escola, sobre como o Filch é rigoroso, ou como a Umbridge era uma tirana, não é? Mas aí você para, respira e percebe que o cara que deveria ser o exemplo, o guardião de todas as normas de Hogwarts, foi justamente quem mais as quebrou. E o pior, ele fazia isso com um sorriso no rosto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Hoje eu quero conversar com você sobre um lado do Dumbledore que a gente costuma ignorar porque ele é o vovô bondoso da saga. Mas a pergunta que fica no ar e que eu quero que você pense comigo hoje é a seguinte: Dumbledore era realmente um diretor ruim ou ele só era completamente obcecado pelo Harry Potter? Será que ele era um gênio estrategista ou apenas um nepotista que usava a escola como seu próprio tabuleiro de xadrez particular? Vamos analisar isso ponto a ponto, porque a conta não fecha. Vamos voltar lá para o primeiro ano, em A Pedra Filosofal. É Natal, o Harry está sozinho na escola e recebe aquele presente anônimo. A gente acha lindo, né? Ah, a capa era do pai dele. Mas pensa aqui comigo. O Dumbledore, como diretor, entrega para um garoto de 11 anos um artefato que serve exclusivamente para quebrar regras. Não tem outra função para uma capa de invisibilidade em uma escola, a não ser circular por onde você não deveria estar. Pelas regras de Hogwarts, estudantes não podem ter acesso a objetos mágicos de alta periculosidade ou que facilitem a violação do toque de recolher. E o que o diretor faz? Ele não só entrega o objeto, como escreve um bilhete dizendo "use bem". Ele basicamente deu ao Harry um cartão de saia livre da prisão. Se fosse o Neville ou um aluno da Lufa-Lufa, você acha que ele teria feito o mesmo? Pois é, eu também acho que não. Ali começou o padrão de, para o Harry, as regras são opcionais. Cara, essa cena é clássica e, se você parar para pensar, é de uma crueldade sem tamanho. Final do primeiro ano, o salão está todo decorado de verde e prata. A Sonserina se esforçou o ano inteiro, ganhou os pontos honestamente, ou não, mas ganhou, e está pronta para comemorar. Aí o Dumbledore levanta e começa. Ah, mas eu tenho uns pontinhos extras aqui. Ele dá pontos por jogar xadrez bem e por coragem. Ele literalmente esperou a Sonserina sentir o gosto da vitória para tirar o tapete deles na frente de todo mundo. Como diretor, ele quebrou o princípio básico da imparcialidade. Ele humilhou uma casa inteira para premiar os seus favoritos. Isso não é educação, é política pura. Imagina o trauma psicológico daqueles alunos que ralaram o ano todo para ver o diretor mudar o resultado do campeonato nos acréscimos por puro favoritismo. Agora vamos dar um salto para a Ordem da Fênix. A Umbridge estava lá, o Ministério estava interferindo, beleza. Mas o Harry monta um grupo de treinamento militar secreto dentro da escola. Você realmente acredita que o Dumbledore, com todos os seus métodos de vigilância e com a Fawkes voando por aí, não sabia o que estava acontecendo na sala precisa? Ele permitiu que uma organização estudantil ilegal operasse debaixo do nariz dele, violando diretamente os decretos educacionais. E por quê? Porque era conveniente para ele ter um exército sendo treinado sem que ele precisasse colocar as mãos na massa. Quando a coisa apertou, ele assumiu a culpa e fugiu de forma épica, mas ele deixou crianças na linha de frente de uma guerra política. Ele quebrou a regra de segurança escolar para manter sua própria agenda de resistência viva. Esse aqui é o ponto que mais me dói. Em O Enigma do Príncipe, o Dumbledore sabia exatamente o que o Draco estava fazendo. Ele sabia do armário sumidouro, sabia das tentativas de assassinato. E o que ele fez para proteger os outros alunos? Nada. Absolutamente nada. A Kate Bell quase morreu por causa daquele colar. O Rony quase morreu envenenado. A Madame Rosmerta foi controlada por uma maldição imperdoável por meses. Dumbledore permitiu que o Draco continuasse tentando matá-lo, colocando a vida de centenas de jovens em risco, só porque ele queria salvar a alma do Draco, ou esperar o momento certo para o seu próprio plano de morte. Isso é uma quebra de protocolo de segurança tão grave que, em qualquer mundo real, ele seria preso por negligência criminosa. Ele priorizou o destino de um aluno e o seu próprio plano em vez da segurança coletiva da escola. Ainda no sexto ano, temos o duelo no banheiro. O Harry usa o Sectum Sempra no Draco. Gente, o Harry quase esfaqueou o Draco magicamente. O chão estava coberto de sangue. Se qualquer outro aluno tivesse usado uma maldição de magia negra que quase matou um colega, a expulsão seria o mínimo, certo? Talvez até uma visita a Azkaban. Mas o que aconteceu com o Harry? Ele pegou umas detenções com o Snape organizando arquivos.
Dumbledore, como diretor, deveria ter intervindo. Era uma agressão gravíssima. Mas ele simplesmente lavou as mãos. Mais uma vez, a regra de tolerância zero para a magia das trevas foi ignorada, porque o agressor era o menino que sobreviveu. Dumbledore permitiu que a impunidade reinasse em Hogwarts, desde que servisse para manter o Harry pronto para o confronto final com o Voldemort. Olhando para esses 5 pontos, fica difícil defender o Dumbledore como um bom diretor, no sentido tradicional da palavra, não acha? Ele era um mentor incrível para o Harry? Com certeza. Ele era um gênio? Sem dúvida. Mas como gestor de uma escola, ele foi um desastre proposital. O padrão é claro. Dumbledore nunca viu Hogwarts como uma escola, mas sim como um campo de treinamento e uma peça de xadrez. Ele quebrava as regras em segredo, ou às vezes bem na nossa cara, porque ele se sentia acima delas. No fim das contas, será que ele amava o Harry, ou ele só amava o que o Harry representava para a vitória contra o Voldemort? Será que o favoritismo era afeto ou era investimento? Mas e você? O que você acha dessa postura do Dumbledore? Você acha que ele estava certo em quebrar essas regras pelo bem maior, ou ele realmente passou dos limites como diretor? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber se você também se sente meio traído por esse favoritismo dele. Não esquece de se inscrever para a gente continuar esse papo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!